Nós todas sabíamos em primeira mão que tínhamos sido socializadas como fêmeas pelo pensamento patriarcal, para nos vermos como inferiores aos homens, para nos vermos sempre e somente em competição umas com as outras, pela aprovação patriarcal, para olhar sobre as outras com inveja, medo e ódio. O pensamento sexista nos fez julgar umas às outras sem compaixão e nos punirmos duramente. O pensamento feminista nos ajudou a desaprender do autodesprezo feminino. Permitiu que nos libertássemos do poder que o pensamento patriarcal tinha na nossa consciência. Então, essa frase, essa fala é da Bell Hooks. Hoje eu vou trazer uma temática bem importante, que é falar sobre sororidade, mas também falar sobre as crenças que estão por trás disso tudo. Mulher se arruma para mulher. Mulheres são todas fofoqueiras. Mulher solteira não pode ver namorado da amiga sozinho que já vai lá. Recalcadas, competidoras, inimigas. Desde muito novas, nós somos encorajadas, literalmente, a disputar umas com as outras. Para ser mais bonita do que a outra, para ser mais comportada do que a outra, para ser melhor do que a outra, para ser diferente da outra. Aprendemos que não dá para confiar em mulher. Quantas mulheres você conhece que já disseram que não gostam de trabalhar com outras mulheres? Olha para trás aí e dá uma avivada, reavivada, né? Nesse elemento, nesse questionamento. Quantas mulheres vocês já viram desqualificando outras pelo comportamento sexual ou pela roupa que usavam? Quantas vezes você já viu uma mulher dizer que a outra era recalcada e mal amada? E quantas vezes você ou eu já fizemos isso? Por quê? Porque é assim que nós fomos ensinadas. É esse senso comum que chamamos patriarcado. Essa estrutura sexista em que todas as pessoas vivem imersas, tá? As rivalidades são mecanismos capazes, a um só tempo, de união, sim, mas também de desagregação. Isso é fato, e isso tem a ver com mecanismos, tá? Nascem com e da marginalização. Então, nas nossas sociedades extremamente, profundamente machistas, é evidente que rivalidades entre mulheres têm um objetivo muito estratégico. Qual será o objetivo estratégico da rivalidade entre as mulheres? Porque tem. Enquanto a gente vive competindo, a gente é incapaz de nos unirmos em nossas semelhanças, de empatizarmos em nossas diferenças interseccionadas, né? E de juntas construirmos o quê? Equidade. Isso é fato. Sociologicamente, a agressividade ou a agressiva competição entre as mulheres se dá principalmente com o fato de que, como nós somos nascidas e criadas numa sociedade dominada ainda por esse sistema patriarcal, a gente internaliza a perspectiva masculina e a tomamos como nossa. É aquilo que a gente chama de sistêmico.
O olhar masculino sobre as mulheres como objetos torna-se, assim, quase que profecia que se cumpre em si mesma. Quanto mais consideramos a validação masculina, ou a validação sobre os valores tidos como masculinos, como a única fonte de força, valor e identidade, mais nós somos levadas a batalhar umas com as outras pelo quê? Pelo que a gente batalha? O que vocês acham? Pelo prêmio. Então, a gente tem essa necessidade de sempre ganhar um prêmio, tá? Então, de certa forma, nós nos encontramos rodeadas por uma falsa consciência. De alguma maneira, mesmo que sistêmica, eu falo muito isso na formação de guardiãs de círculos de mulheres, eu compartilho, eu me aprofundo nessa temática, nós fomos convencidas de que o inimigo é a outra mulher. E a gente não entende que a gente precisa urgentemente combater, sim, a estrutura patriarcal e machista que socialmente nos submete e nos coloca como objeto, sem um valor intrínseco. Isso é muito importante a gente olhar, tá? A gente deixa, né, de entender que a verdadeira ameaça às nossas conquistas não são as outras mulheres, mas a superestrutura patriarcal capitalista colonizadora de corpos e de ações, tá? Como eu coloquei no começo, esse conteúdo eu não estou trazendo como uma verdade absoluta, mas é uma verdade para a Soraya. Então, eu faço um trabalho com mulheres há muitos anos, né? Com homens também. E aqui não é uma discussão contra os homens, é uma discussão contra uma cultura patriarcal e sexista, tá? Que a gente está olhando, e mais, né, a cultura do estupro, que a gente poderia falar, e mil outras coisas. Para chegar em sororidade, a gente tem que falar sobre tudo isso. Imagine, né, quanta coisa pode ser diferente se ao invés de cerrarmos os punhos, a gente estender as mãos. Se no lugar da ambição colocada em nós de sermos diferentes das outras mulheres, possamos nos reconhecer nas nossas semelhanças e nos apoiar nas nossas diferenças. Se a gente trocar o cenário de competição constante, de inveja que consome e de falta de conexão que nos isola, por de confiança e amor mútuos, a gente vai ter um mundo muito melhor. Amarmos a nós mesmas é perigoso para o patriarcado. Você sabe por quê? Por que você acha que amar a nós mesmas é perigoso para o patriarcado? O que vocês acham? O que vocês acham que eu trouxe essa conclusão aqui hoje? Amarmos a nós e umas às outras é mais perigoso ainda. Perigoso porque assim nós estamos nos tirando do lugar do segundo sexo e nos afirmando enquanto agentes de uma transformação. Perigoso porque assim podemos causar pequenas revoluções diárias. E é isso que eu estou buscando fazer com o meu trabalho, é fazer essa pequena revolução diária. Nós somos criadas, gente, numa cultura sexista e patriarcal. Os homens também. E contestar o status quo não é fácil, que fique claro isso, tá? Transpor essa competição é algo capaz do quê? De exaltar muitos ânimos, muitos anos nesses ânimos todos, tá? O que vai acontecer? Como acontece muito, vão querer nos ridicularizar, nos calar, fazer voltar para onde deveríamos estar. Ou seja, a rivalidade feminina é uma forma muito sofisticada de agressão, justificada pela evolução biológica
que com as lições diárias de empatia a gente pode derrubar. Mas isso é diário. É importante, é urgente porque é diário. Mulheres Unidas protagonizaram importantes transformações nas sociedades ao redor do mundo. Tem vários movimentos já, tá? Mulheres Unidas têm protagonizado revoluções diárias e cada vez mais visíveis em círculos de mulheres, coletivos feministas, conversas com as mulheres do seu convívio diário, nas profissões, né, no nosso trabalho, em projetos, em grupos sugeridos, né, ou que aparecem aí nas redes sociais, nos grandes centros urbanos e nos lugares mais escondidos e esquecidos, nas mais diversas pautas e demandas. Nos apoiamos e nos fazemos, sim, e é urgente isso, os feministas, mesmo ainda que não nos tenhamos colocado esse rótulo. Então, quando uma mulher que trabalha com círculo de mulheres e sagrado feminino vem dizer que ela não é feminista, que ela quer acabar com essa guerra com os homens, ela precisa reler, ou ela precisa entender, primeiro, sobre feminismo, tá? Segundo, que não existe um movimento de transformação se não houver uma conscientização social, política e econômica da onde a gente está vivendo, tá? Então, como citando mais um texto, né, da Bell Hooks, né, ela no livro dela Feminism is for Everybody, né, Feminismo para todas as pessoas. Ela diz o seguinte: feministas não nascem, nós nos construímos. Essa construção às vezes é lenta, acontece na vida de cada mulher em momentos diferentes. Precisamos, considerando todas as nossas especificidades e interseções, e não deixando opressões passarem, sermos capazes de olhar para nós todas e ver que, mesmo com tantas diferenças, escuta isso, mesmo com tantas diferenças, há algo profundo que nos conecta. Pode ser que andemos bem sozinhas, mas juntas andamos e andaremos melhor. Pode ser que andemos bem sozinhas, mas juntas andamos e andaremos melhor. Bell Hooks, tá? Então, não daria para falar sobre sororidade sem antes fazer essa pequena introdução, tá? Lembrando que muitas vezes o termo sororidade ele é erroneamente interpretado como se por obrigação as mulheres devessem gostar de todas as outras mulheres. Isso não é verdade. Essa não é a questão aqui, tá? O termo refere-se, sobretudo, a ter empatia e sobre o exercício de cada mulher se colocar no lugar umas das outras, respeitando os seus respectivos contextos, né? Portanto, a sororidade é um movimento importante, porque é preciso desconstruir a rivalidade que foi colocada para as mulheres. E no lugar de tal rivalidade, pautar um sentimento de união. Gente, é uma live super importante hoje, né? Mas vê se a pessoa se interessa. Vê se as pessoas se interessam. São pouquíssimas as pessoas que se interessam. Porque tem uma construção social onde está quentinho ficar nessa zona de conforto. Onde está quentinho acreditar que nós somos rivais. Aonde está quentinho acreditar que sororidade é amar a todas as mulheres. Está quentinho, está gostoso. Ninguém quer pôr a cabeça para pensar, sabe? Ninguém quer olhar para isso no movimento social, cultural e econômico e fazer uma diferença. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho mudar. Dá trabalho mudar.
né? Então, a gente, não estou falando que a minha live é importante, eu estou falando que a temática é importante. Qualquer mulher que quer trabalhar com mulheres, qualquer psicoterapeuta, ao meu ver, precisa ter um olhar um pouco mais amplo sobre o que é e o que não é a sororidade. Porque tem que desconstruir. Lembrando que a palavra sororidade, né, está no latim soror, né, que significa irmãs. E, de alguma maneira, esse termo ele pode ser considerado, pode, né, uma versão feminina de fraternidade, que se originou a partir do prefixo frater, que quer dizer irmão, né? Então, soror, irmã, né? Frater, irmão, sororidade. E aí eu fui buscar a fala de algumas mulheres que estão em movimentos aí, né, de sororidade, estão em movimentos aí grandes como o She Decides, né, que é um movimento global, que eu peguei uma das participantes desse movimento, a Gisela Foz, que ela fala o seguinte: a sororidade é reconhecer em outra mulher, mesmo que seja uma pessoa desconhecida, as dores e as barreiras que todas nós enfrentamos em uma sociedade machista. Quando você toma conta do seu gênero e como ele se posiciona na nossa sociedade patriarcal, você acaba criando um laço quase que automático com outras mulheres. Porque em diferentes níveis, a gente passa por diferentes barreiras criadas pela sociedade que a gente vive. Gisela diz: para mim, a sororidade é esse sentimento de empatia, mas uma empatia visceral, que toca de uma forma muito mais profunda, porque não é só uma empatia de me colocar no lugar da outra, mas de estar no lugar da outra, tá? Então, eu não só me coloco no lugar da outra, eu estou no lugar da outra. Porque quando uma menina está apanhando, uma mulher está sendo estuprada, nós estamos lá também. A sociedade como um todo, mas tem a ver com o nosso corpo biológico. Lauren, de 18 anos, que participa de um PLAN, né, internacional, que é uma escola de liderança para meninas, tem 18 anos. Ela fala o seguinte, que a sororidade vai além da empatia. Abre aspas, não se trata só de empatia com outras mulheres, mas de ver isso como algo extremamente necessário para a união de nós mesmas. Thaísa, de 17 anos, que participa de um programa chamado Adolescente Saudável, ela fala que sororidade é sinônimo de força e união entre as mulheres. Abre aspas, juntas formamos um time invencível para lutar contra o tabu, para lutar contra o medo, o preconceito e a opressão que a sociedade impõe. Fecha aspas. Já Lara, de 17 anos, que também participa de uma escola de liderança feminina para meninas, lembra que sororidade também é respeitar, vou falar sobre isso já já, as escolhas de outras mulheres sem julgá-la. Abre aspas, é não disputar ou estimular rivalidade entre as mulheres, é agir com respeito e admiração pela outra mulher, é não reforçar estereótipos ou reduzir outra mulher. Fecha aspas. Para Gisela, que eu citei lá no começo, o conceito de sororidade, ele é muito relevante para a luta feminista. A sororidade vai contra a ideia de que existe uma rivalidade intrínseca às mulheres. Ideia que acaba sendo um instrumento usado pelo machismo para dividir as mulheres, segundo Gisele. Além disso, a sororidade cria espaço para uma união mais íntegra entre as mulheres em busca de uma sociedade mais igualitária, com igualdade de direitos e oportunidades para todos, não só para as mulheres. Ela fala o seguinte, né, que a sororidade ela pode ser ilustrada em uma cena. É aquela sensação de quando você está no trem e você vê alguma menina passando por uma situação de assédio.
é o que não deixa você ficar quieta em relação àquilo, porque é algo que também a toca e também te fere. Sororidade é aquilo que não deixa uma mulher se omitir em casos como esse, mesmo que ela não seja a vítima direta. E não deveria ser só nós mulheres que agiríamos, todos deveriam agir nesse caso, né? Não é correto, né? E tem que tomar muito cuidado com uma questão. Existe já uma sororidade seletiva, tá? Que não contempla os recortes, né? As diferentes vivências de mulheres, considerando tipos de corpos, idade, raça, classe, orientação sexual, identidade, expressão de gênero, entre outras opressões. É praticar a sororidade seletiva, ou seja, acolher apenas algumas mulheres, sem dar conta dessa emancipação coletiva, é ser seletiva. A atitude pode ser prejudicial ao movimento, porque acontece o quê? O que acontece? Segrega as mulheres e segrega todas as experiências e tudo que a gente está construindo. Sororidade, a ideia de sororidade, né, os princípios, que eu vou falar um pouquinho já, fala dessa união e dessa aliança, sim, baseada na empatia, sim, baseada no companheirismo, mas sempre em busca de alcançar objetivos em comum. O conceito de sororidade está, sim, fortemente presente no feminismo. Ele é até definido como um aspecto de dimensão ética, política, prática desse movimento que fala, né, de igualdade entre os gêneros. A sororidade, ela é um dos principais alicerces do feminismo, né? Pois sem a ideia de irmandade entre as mulheres, o movimento não vai conseguir ganhar proporções significativas para impor o quê? As reivindicações que a gente tem que impor, né? Para que uma mulher possa viver o conceito de sororidade na sua vida cotidiana, é muito importante que ela busque o quê? O autoconhecimento e né? A autoconsciência, porque é uma mudança de paradigma e uma nova forma de olhar para as relações. Tá? Então, a questão não é sobre ter uma afinidade com todas as outras mulheres. Isso é muito importante, porque vem muita gente assim, ai, sororidade é amar todas as mulheres em condição. Não funciona assim. Não é sobre isso, tá? Mas é compreender, tá? Que independente de vivências diferentes, nós mulheres possuímos uma opressão em comum, a opressão de gênero. É muito importante que a gente, dentro da formação de guardiãs de círculos de mulheres, eu trouxe alguns princípios, vamos dizer assim, norteadores da sororidade, de uma sororidade que realmente está pautada nessa observação de que a gente não precisa ter essa identificação, amar. A gente pode ter um grupo onde a gente não tem afinidade com uma outra mulher, mas a gente pode brigar pela mesma causa. Tá? Isso é muito importante. O primeiro princípio é respeitar as escolhas de outras mulheres e não julgar. Lembrando que desde muito pequena a gente é colocada dentro de rótulos pré-estabelecidos de como ser mulher, de como a gente deve agir, de como a gente deve se vestir, de como a gente deve se comportar. Então, o natural é a gente julgar e a gente ser julgada, caso a gente não esteja o quê? Enquadrada dentro desses padrões. O objetivo desse princípio é, através da autoconsciência, a gente perceber essa tendência e buscar verdadeiramente compreender as realidades diferentes e as necessidades de cada mulher, né? Buscando a empatia e a visão de que a gente pode ter diferentes conceitos sobre o que é certo e errado, mas tomar muito cuidado com o julgamento, tá? O segundo princípio que eu acho que vale a pena colocar aqui é não disputar. Eu acho que é um princípio bem difícil, eu acho que todos são, tá? Mas é legal a gente imprimir isso. Na formação de guardiãs tem uma aula
extra sobre isso e um material de apoio, porque é importante a gente imprimir, tá lendo sempre isso, tá? Não disputar ou estimular a rivalidade entre as mulheres. E aí eu pergunto, quantas vezes você já se percebeu competindo com outra mulher? Eu, muitas vezes. Hoje, depois de muito autoconhecimento, de muita constelação, de muito processo de psicoterapia, eu consigo perceber que isso vem à tona e olhar da onde vem, né? E resolver isso, e lidar de uma maneira diferente. Lembrando que os motivos podem ser, assim, inúmeros, né? Mas o fato é que a rivalidade é algo tão enraizado que passa despercebido, é sistêmico e afasta todas nós de um bem-estar comum. Vamos lembrar que a gente vive um machismo estrutural, que prega que as mulheres não têm capacidade de serem gentis e amigáveis umas com as outras. Já é uma fala isso. A mulher não se dá bem com mulher. Mulher só se junta com mulher para falar mal de outra mulher. Vocês nunca ouviram isso? Nunca escutaram isso? Me conta, se vocês nunca escutaram, tá? O terceiro princípio, né? Não reforçar estereótipos ou reduzir outra mulher. A gente sempre escuta que mulher junta não dá certo. Mulher trabalhando junta dá briga. E pior, só fofoca, que eu acabei de falar, que eu acabei de falar. Já acreditamos desde muito novas que a amante é a grande vilã do casamento, ou não? Ou vocês acham que isso mudou muito hoje? O que vocês acham? Mudou muito? Quem é o vilão? O vilão é o homem que trai ou é a mulher, na maioria das vezes? Eu atendo em terapia. Geralmente a mulher vem e fala: o meu marido conheceu uma mulher muito vulgar. Isso é um discurso. Quando a gente fala dos estereótipos, tá? E o estereótipo principalmente da amante, que é a grande vilã do casamento, sendo que o homem também tem poder de escolha, e até mesmo que não existe amiga que não tenha uma pontinha de inveja, tá? Eu recebo, às vezes, terapeutas para minhas mentorias que falam assim: eu comecei um relacionamento e eu não gostaria de contar para minhas amigas agora, porque você sabe, né? Eu falo: não sei o quê. Me fala o quê? Me conta o quê? Me conta o quê? Você sabe, né, que de repente, sabe, elas estão sozinhas, né? Você sabe que tem inveja, né? Então, gente, século XXI, né? 2021, isso é normal acontecer. E quem não fala, muitas vezes pensa também, tá? Tem mulher falando assim, muitas vezes, tá? Gente, tem um monte de discurso na internet aí, no Instagram. Vê quantas pessoas a gente está aqui. A gente está em 50 pessoas aqui. Né? Se eu estivesse falando aqui de como conquistar o homem ideal, se eu estivesse falando aqui de como conquistar o corpo ideal, pode ter certeza que ia ter umas 150 pessoas. Mas eu estou falando de sororidade feminina. Que coisa chata, né? Coisa chata. Né? Eu estou falando aqui que nós temos escolha. Que coisa chata. Que nem uma brincadeira que sai aí sempre no Instagram, que aparece uma voz, né? Que fica aquela gravada, que uma mulher fala assim: não vem não, mulher, você que disse que mulher, que você quer ganhar mal, uma coisa assim, um discurso de tipo, eu quero ser sustentada assim pelo meu marido. Não tem problema nenhum dentro de um casal, um ou outro serem mais prósperos. A questão não é essa. A questão é que tudo tem um preço muito alto. E ainda tem mulheres, tem um pernilongo aqui, ainda tem mulheres falando isso aqui, várias. Não fale por mim. Não fale por mim, vocês feministas. Peraí. Ai, gente, que chato, que chato, que chato, que chato. E tem mulher que fala, a TPM é um monstro. Né? Tem assim, né? A gente reproduz esse discurso sem perceber. Mas por que que é uma atitude importante a gente rever, ressignificar os estereótipos, né? Os estereótipos de gêneros, né? Ele fala desse comportamento de rivalidade.
o entendimento de que as mulheres estão constantemente competindo entre as outras. Esse comportamento, ele trouxe diversos efeitos para a sociabilidade das mulheres, né? Eu posso citar alguns aqui agora: o desmerecimento dos seus trabalhos, o julgamento uma das outras por características físicas, a busca por validação masculina, entre outros, né? Muitas pessoas já ouviram frases como, vou repetir, não dá para confiar em mulher. Mulher se arruma para outra mulher. Frases como essas produzem, sim, uma autossabotagem, fazendo com que a gente não reconheça umas nas outras e com que a gente mantenha o tempo todo essa competição constante. Dessa forma, gente, a sororidade, ela é fundamental para a gente perceber esse comportamento e coletivamente eliminar esse padrão de alguma maneira, né? Dominar esse padrão, né? Além disso, a mulher, quando sozinha, ela ainda se encontra em uma posição na sociedade que possui uma grande dificuldade, muitas vezes, de ser ouvida. As suas reivindicações, as suas denúncias nem sempre são validadas. O ato de união e solidariedade umas com as outras, certamente, gente, vai trazer mais força para esse movimento, né, que é o Círculo de Mulheres, trazendo o quê? Uma verdadeira transformação das estruturas sociais, das estruturas políticas, das estruturas econômicas. O quarto princípio, agir com respeito e admiração por outra mulher. Me fala, essa semana, me conta, essa semana, em algum momento, você foi no perfil de alguma outra mulher aí no Instagram e você compartilhou um conteúdo dela? Não por obrigação, não por obrigação, não por obrigação. Aí deixa eu cumprir o passo a passo de ser sororidade. Vou lá. Não, mas porque você viu uma mulher legal, você falou assim, puta, que trabalho show isso aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Você foi na página de alguém e elogiou o trabalho dela? Você fez isso essa semana? Não é uma cobrança, tá? É só pra gente olhar. Quando você coloca uma fala do ponto de vista em que a gente está trazendo o eu e o nós, e não você tem que, porque o tem que, nós precisamos olhar se isso faz sentido para a gente, porque tem uma questão aí importante, e a gente precisa olhar. Quando uma mulher toma posse de si mesma, quando uma mulher, a gente tem um termo muito grande que é muito forte hoje, que está empoderada, ou seja, está em seu lugar. O que é estar em seu lugar? Está fazendo o seu processo de individuação, isso é um termo muito importante, cunhado dentro da psicologia junguiana, né, por Jung. Quando uma mulher está buscando o seu autoconhecimento, o seu aprimoramento, né, colocando os seus dons, os seus talentos no mundo, é muito legal a gente, de alguma maneira, elevá-la ainda mais, buscando esse ciclo virtuoso, né? Aquilo que eu gosto de chamar de um ciclo virtuoso, hashtag ciclo virtuoso feminino, né? Que é um apoio entre as mulheres. Não é uma luta contra o sexo masculino, é uma luta contra qualquer injustiça com qualquer ser humano. É uma luta contra o injustiço de um racismo, dessa dificuldade social que a gente tem hoje, de tanto preconceito que a gente vive. Então, é legal a gente olhar para essas mulheres, o nosso cotidiano, essas mulheres principalmente que estão se sentindo diminuídas, ou que o seu papel no mundo é de pouca valia, não para salvar essa mulher, mas para dizer que ela é importante, né? Que elas fazem parte dessa grande tribo, elas fazem parte, sabe, dessa grande tribo, né? Fazer isso com os nossos parentes, com as nossas amigas, com as nossas colegas de trabalho. Como eu coloquei lá, sororidade não é gostar de todas as mulheres. Vai ter mulheres que você não vai se identificar.
E essa que é a questão. A sombra, ela é muito negada dentro do trabalho com mulheres. A sombra, ela sempre fica num lugar assim, né, de maculada, aquela coisa assim, né? Isso vai sujar. Não vai. Se a gente não olhar para a luz e sombra dentro do movimento de sororidade, dentro do movimento dos círculos femininos, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, tá? Porque a gente está negando uma parte, um potencial disso tudo. O quinto princípio que eu gosto de falar muito é sobre a empatia e o companheirismo. Sim, a empatia é a capacidade de compreender o sentimento ou a reação da outra mulher, imaginando-se na mesma circunstância. É a capacidade da gente compreender emocionalmente a outra pessoa. E esse princípio, ele também está associado a algo que eu considero falar que é muito importante e muito difícil de praticar. Estou falando por mim, tá bom? O não julgamento. Pois quando a gente consegue ter empatia, a gente é capaz de compreender o que? A motivação, a gente é capaz de compreender a ação das outras mulheres. E mesmo que isso vá de encontro aos nossos conceitos, digamos assim, pré-estabelecidos de certo e errado, a gente também pode buscar um senso do quê? De companheirismo. Buscando o quê? Ser uma fonte, gente, uma fonte segura para que as mulheres possam se abrir e possam se ajudar mutuamente. E o sexto princípio que eu coloquei, a gente colocou isso na formação de guardiãs de círculos de mulheres, é nos apoiarmos e nos tratarmos de alguma maneira como irmãs, assim como as sociedades matrícias fazíamos nas tendas vermelhas, as tendas de mulheres, né? É buscar esse senso de irmandade, e apesar da nossa individualidade e da diferença entre cada uma de nós, e isso é muito bonito, a gente vê quando a gente estuda os arquétipos das deusas, né? O quanto isso é forte, é a gente entender que tem uma luta de gênero aqui. É sentir que podemos contar umas com as outras sem a gente ter necessidade de concordar com tudo, tá? Porque vocês não precisam concordar comigo para praticar a sororidade. Não é isso que eu quero. Não funciona assim, tá? Mas a gente pode lutar por uma causa em comum e dentro dessa causa em comum é cumprir o objetivo. A gente tem as mesmas necessidades e dificuldades devido ao fato de ainda vivermos numa sociedade prioritariamente patriarcal. Então, sendo assim, quanto mais coesas, quanto mais unidas, mais seremos capazes de transformar o que? A nossa realidade para um objetivo comum, que é a igualdade de gênero, tá? E a irmandade entre as mulheres. Lembrando que eu não falei aqui, mas sororidade é fundamental, porque a gente ainda tem muito machismo, muita misoginia, muito feminicídio. Existe uma cultura do estupro e uma rivalidade feminina, além de outras coisas que a gente poderia citar aqui. Sabe, quando a gente tem práticas simples, cotidianas, que a gente pode fazer, essas pequenas ações, que é compartilhar informações e ensinamentos umas com as outras, para contribuir por um crescimento mútuo, respeitar e tratar as outras mulheres como você realmente gostaria de ser tratada, e se você não sabe, vai descobrir em psicoterapia, tá? E independente do contexto, criar um ambiente seguro, como o próprio trabalho com círculos de mulheres, para que aconteçam trocas de experiências e desabafos, encorajar e indicar oportunidades para outras mulheres, oferecer ajuda para as mulheres que encontram-se de alguma maneira sobrecarregadas, dizer que as mulheres podem chorar, que elas podem se sentir muitas vezes vulneráveis, consumir e indicar trabalhos de outras mulheres, validar trabalho de outras mulheres. Porque eu vejo muitas mulheres invalidando o trabalho de outras mulheres. É o tempo todo, né? Mas a gente está aqui para olhar para tudo isso e para não acreditar no que eu estou falando, mas pelo menos parar e questionar.
todo esse lugar de que mulher se arruma para mulher, mulher é todo mundo fofoqueira. Começa a pensar um pouco, sabe? Pega aí na sua família, quantas vezes você ouviu isso? Pelos homens ou pelas mulheres da tua família? Quantas vezes você ouviu que as mulheres são recalcadas, são competidoras, são inimigas? Então, desde muito pequena, como eu falei no começo dessa live, a gente é encorajada a disputar umas com as outras, tá? Essa fala não dá para confiar em mulher, ela ainda é muito comum nas redes sociais, tá? E tem muitos movimentos ainda que dizem que o feminismo não é importante dentro do movimento do sagrado feminino. Gente, não tem como fragmentar isso. Né? Como você vai fazer um trabalho de conscientização das mulheres se você não validar essas mulheres que vieram antes? A hierarquia que fizeram esses movimentos maravilhosos que estão fazendo, assim como nós somos aqui, estamos aqui agora. Agora, gente, vou convidar vocês para inspirarem profundamente. Vocês vão ver uma coisa bem simples. Fecharem os olhos um pouquinho e visualizarem essa fala presente na família de vocês. Mulher se arruma para mulher, mulheres são todas fofoqueiras, ou presente na história de vocês, ou algum julgamento que você teve com alguma outra mulher. Traz essa mulher para o teu pensamento agora. Traz essa mulher para a roda e agradece. Sabe, todas essas mulheres que você julgou durante a tua vida, não que você estivesse errada no teu comentário, sabe? Quando nós curamos as nossas descendentes. É isso mesmo. É exatamente isso. As 7 gerações. A gente vai lá atrás nas 7, né, gerações e vai lá na frente. Então, eu convido vocês só para interiorizarem um pouquinho essas discussões com o feminino por causa desses conceitos pré-estabelecidos, esses paradigmas, né, que a gente tem. Traz um pouquinho um olhar para isso. E faz uma oração, um rezo agora, de agradecimento a todas essas mulheres que passaram pela tua vida, honrando e aceitando cada estereótipo, agradecendo as que vieram antes e as que virão depois. Inspira forte, expira. Inspira e expira. E vai voltando devagar. Bem devagar.